Comprou o pacote de viagens para os Estados Unidos e não faz ideia de qual visto tirar? Vem comigo que te ajudo nessa missão! Olá, turma, tudo certo? Hoje venho com um vídeo diferente, muito pedido por vocês e que merece aquele like, aquele compartilhamento e aquela inscrição aqui no nosso canal. O visto nada mais é do que uma espécie de autorização oficial emitida pela embaixada do país onde você quer visitar. Ele sinaliza para as autoridades que um imigrante pode entrar no território deles por um tempo determinado para uma certa finalidade, turismo, negócios e por aí vai. Essa autorização é um adesivo colado em seu passaporte onde contém sua foto, seus dados e um código de barra, como esse, e será escaneado por um oficial da polícia sempre que você passar pela imigração. Para obter essa documentação, você vai precisar preencher um formulário, pagar uma taxa e fazer uma entrevista no consulado, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo com o passo a passo desse processo. Então comenta aqui embaixo, #visto, se vocês quiserem esse vídeo, ok? Mas antes, é importante você saber que para cada finalidade de visita ao país de destino, existe um tipo de visto diferente que você tem que aplicar. Existem países que não pedem visto, mas no caso dos Estados Unidos, não tem jeito, turma. Temos que passar por esse processo e saber qual o visto ideal para você facilita e agiliza todo esse processo. Vamos começar pelo visto A1, A2. Esse visto ele serve para todos aqueles que representam oficialmente o seu governo, diplomaticamente falando, e viajam para os Estados Unidos com o intuito de participar de eventos e reuniões oficiais de natureza governamental. B1. O visto B1 é destinado àqueles que querem viajar aos Estados Unidos a trabalho, mas por um tempo determinado. Esse tempo será definido pela pessoa que te entrevistar na hora em que você passar pela imigração nos Estados Unidos. Então, atividades como um treinamento, uma reunião, um evento, um curso, um workshop, feiras ou coisas do tipo são alguns dos compromissos que uma pessoa que tira o B1 vai exercer. Lembrando apenas que o pagamento do salário deve ser sempre efetuado no país de origem e moeda de onde o funcionário em questão trabalha. B2. Esse é o visto queridinho, mais pedido, procurado e emitido pelos Estados Unidos. O B2 é o visto para turistas que desejam ir para os Estados Unidos para descansar, passear e conhecer o país. O B2 também serve para aqueles que querem fazer um tratamento médico. Por conta da alta procura e pelo fato de muita gente entrar no país com esse visto e não voltar mais ao seu país de origem, ficando ilegalmente por lá, os oficiais da embaixada sempre fazem uma análise muito criteriosa para decidir se o visto será concedido ou não. Nota importante aqui, ó, é muito comum um consulado americano emitir o visto B1, B2, mesmo que você tenha pedido apenas o B1 ou apenas o B2. Isso é normal, gente. C1. Esse é o visto de trânsito, ou seja, o visto para aquelas pessoas que não desejam ficar nos Estados Unidos. Ele é utilizado apenas para fazer uma escala ou conexão entre o seu país de origem e o de destino, Brasil, Canadá, por exemplo, mesmo sem sair do aeroporto. Esse é um dos vistos mais fáceis de se conseguir, pois a pessoa precisa apenas comprovar que seu destino final é outro e não os Estados Unidos. C1D. O visto C1D é praticamente o mesmo do C1, porém destinado a tripulantes de companhias aéreas ou embarcações marítimas que passam pela mesma situação de trânsito lá nos Estados Unidos. Caso o profissional queira estender a sua permanência no país, tirar férias, por exemplo, é necessário que ele solicite então um visto de turismo, que é o B2. F1, ou também conhecido como visto Fórmula 1, não é não, gente. Esse é o visto de estudante, ou seja, todos aqueles que desejam estudar nos Estados Unidos, seja em uma escola do ensino médio, fundamental, universidade, idiomas, enfim.
O aluno deve se inscrever na escola que deseja e, assim que a instituição de ensino o inserir no SEVES, que é o Sistema de Informação de Estudante e Visitante de Intercâmbio, ela enviará um formulário chamado I-20. H. Este é o visto para aquelas pessoas que serão contratadas temporariamente por um empregador americano para fazer uma atividade pré-combinada. O empregador, antes de tudo, precisa abrir essa vaga e publicá-la em um jornal, comprovando que não houve nenhum cidadão americano interessado ou qualificado para a vaga em questão. O trabalhador precisa seguir alguns critérios para ser elegível ao visto e ser sorteado. Isso porque a procura por esse visto é 3 vezes maior do que a cota liberada pela embaixada. Boa sorte! E o visto I-1 é aquele destinado a todos aqueles que trabalham na mídia, ou seja, membros da imprensa, rádio, cinema, televisão, como repórteres, jornalistas, equipes de filmagem, enfim. É de extrema importância que a empresa de comunicação social tenha a sua sede no país estrangeiro, que seja informado o evento que o profissional irá cobrir e que o mesmo deverá fornecer informações, notícias ou reportagens sobre acontecimentos reais. J1. Para aqueles que desejam fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e tiveram suas participações aprovadas no programa regulamentado, sendo esse o visto muito usado pelo programa de au pair, para doutorado sanduíche, o estágio de graduação, que é o que vocês mais fazem, né, galera? O processo para tirar o visto é bem parecido com o visto de estudante. L. O L1 é um visto de trabalho. Quando uma empresa multinacional deseja transferir um funcionário que ela acredita ser qualificado para trabalhar em uma outra sede, filial ou subsidiária localizada nos Estados Unidos, ela deverá providenciar essa transferência através do L1. É primordial que esse funcionário tenha trabalhado pelo menos 1 ano nessa empresa, que tenha um conhecimento altamente qualificado ou específico, ou que ele tenha um cargo de gestão ou executivo, pelo menos, hein? E a permanência máxima nos Estados Unidos com o L1 é de 7 anos, e após esse período, se for da vontade da empresa e do funcionário, é claro, é dada a entrada no visto de residência, que é o famoso e sonhado por muitos Green Card. M. O visto M é um visto para quem quer fazer um curso profissionalizante nos Estados Unidos. Não é o caso para quem quer fazer uma faculdade tradicional, pois nesse caso seria o visto F1. O objetivo aqui é preparar o aluno com as habilidades procuradas por empregadores através de aulas mais práticas e ligadas ao mundo real, porém junto com a teoria. Então é um tipo de ensino diferente, vamos dizer assim. OP. É o visto para aqueles que possuem habilidades extraordinárias nas áreas de artes, educação, negócios, atletismo ou ciências, ou também feitos extraordinários em produção de televisão e filmes. É importante ressaltar que esse visto é concedido individualmente para um evento específico, como um projeto, uma palestra, um tour e por aí vai. O visto Q, eu particularmente não conheço ninguém que tenha tirado esse visto, mas é o visto de intercâmbio cultural. O objetivo da criação desse visto é para gerar treinamento prático, emprego e incentivar o compartilhamento da cultura, história e tradições dos países de origem dos requisitantes com os americanos. Portanto, esse visto é destinado àquelas pessoas que querem ir para os Estados Unidos trabalhar, fazer um treinamento com atividades relacionadas à cultura brasileira, por exemplo, que seria o nosso caso aqui. Esse profissional deverá se candidatar de forma que o organizador dê entrada na petição para aprovação do visto. Um exemplo de atividade seria um professor de capoeira querendo trabalhar em uma escola aberta por algum responsável legal lá nos Estados Unidos. R. O visto R é voltado para aqueles que precisam ir aos Estados Unidos para exercer temporariamente algumas atividades de caráter religioso. É imprescindível que tenham sido membro de uma denominação religiosa e, claro, sem fins lucrativos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Essas pessoas devem entrar no país apenas para trabalhar como profissional religioso ou em uma função religiosa dentro de organizações reconhecidas, ok? E aí, turma? Qual o melhor visto para o seu propósito? Comenta aqui embaixo e você já sabe. Just keep it fun! E a Mini vai entrar agora? Entra, Mini! Aê, entrou! E vem aqui me chamar. Você quer subir no meu colo agora? Se for subir, você sobe e fica. Você pode ficar no vídeo, não tem problema. A Mini tá me julgando, Thiago. Ela tá chorando e olhando pra mim me julgando. Tipo, mãe, para!